Ao longo da terceira parte do nosso programa, vamos tentar entrar no coração de um dos homens mais acarinhados em Portugal, Rui de Carvalho. Fomos para a rua perguntar aos portugueses o que pensam de Rui de Carvalho. O que é para si Rui de Carvalho? Rui de Carvalho é um artista. É um ator da velha guarda, com um longo historial em Portugal e que tem que ser respeitado e fazerem uma rua com o nome dele. É um ator no nosso âmbito nacional mais conhecido e com grande valência no meio do mundo do teatro e televisão. É o máximo. É um ícone nacional. O conheço há anos que eu o conheço. É um ator distinto, pá, é excepcional. Aquilo é um dos primeiros, é dos melhores atores que existem em Portugal. Não há dúvida nenhuma. Rui de Carvalho é uma figura extraordinária da nossa cultura, do nosso teatro. É uma figura respeitável. É um homem importante da nossa cultura. Enfim, já tive o prazer de estar próximo dele e cumprimentá-lo e é um orgulho ter um homem desses como português. O Rui de Carvalho, o grande Rui de Carvalho, o grande ator. Um mestre de teatro, cinema, tudo. Bom, é um marco, é uma figura incontornável do nosso teatro e da televisão também. Das poucas vezes que ele apareceu na televisão. Não é uma coisa que ele faça muito e eu gosto disso nele, mas de certeza do teatro. Rui de Carvalho! Bem-vindo, Rui. Como é que se consegue esta unanimidade? Trabalhando honestamente e servindo sempre aqueles para quem trabalho. Dando o coração? Exatamente. Trabalho sempre da melhor maneira que sei e posso para servir bem os meus concidadãos, não só nacionais como estrangeiros também. Servindo o teatro e servindo a arte de representar. E a arte de representar. E sobretudo as pessoas. Eu gosto muito das pessoas. Este livro está cheio de pessoas. Cheio de pessoas. E algumas não estão aí, mas estão no meu coração. E é olha, por exemplo, tu não estás, acho que não estás aí, mas se calhar estás. Estás porque sabes que eu gosto muito de ti há muitos anos, que te conheço. Ela também já trabalhou comigo. Exatamente. Fizemos uma cena muito gira que eu fiz. E nós tivemos várias conversas maravilhosas. Olha, dizes aqui que estás numa altura de fazer balanços. Com a ajuda do teu genro, este é um balanço? Olá, Paulo, bom dia. É um balanço, é um balanço. Com algumas desilusões, mas com muitas alegrias. Eu fui um homem muito feliz durante toda a vida, como sabes. Isso é uma homenagem à minha mulher, na verdade, que ele também conheceu. O meu genro também conheceu muito bem a Ruth. Tinham diálogos muito... Eles pensavam muito semelhantemente um com o outro. Eram dois filósofos, dois teósofos, enfim, pessoas que se interessavam. Mas porquê que o Rui diz ela escolheu? Não foi o Rui que a escolheu, foi ela é que o escolheu. Ela depois aceitou-me. Eu escolhia. No fundo, eu escolhia. Porque no conservatório. No conservatório, está no livro. Eu estava a conversar com o Armando e vi passar uma miúda muito gira, era ela. E eu disse ao Armando, ela estava no bailado? Ela estava no bailado com a Margarida Abreu. Eu estava no conservatório a tirar o curso. E estava também no Coro de São Carlos. Estou a falar isto porque há as duas coisas. Ora bem, eu vejo-a, digo ao Armando, vês aquela miúda, está aí escrito, e diz, gostava que fosse a minha mulher, a mãe dos meus filhos. Eu nunca a tinha visto. Foi a primeira vez. E passada ela acho que tinha namoro, acabou. Mas isso, peço desculpa de te interromper, Rui. Mas isso é impressionante, porque o que é que tu encontraste naquela mulher que vês, naquela miúda que vês de relance, o que é que encontraste que tivesse sido tão forte para a desejares como mãe dos teus filhos? Não sei, há qualquer coisa. Isso é extraordinário. Há qualquer coisa extraordinária que nos aproxima. Eu disse aquilo e depois não sabia se ia acontecer ou não. Mas aconteceu. Agora, eu estava no Coro de São Carlos, ela dançava com a Margarida Abreu no São Carlos e comecei a vê-la. E comecei a persegui-la. A persegui-la para a ver, não era para lhe fazer mal, nem para a violentar. Só que ela era uma aristocrata, ela pertencia a uma família da aristocracia. Exatamente, ela tinha uma certa... E a família teve muita dificuldade em aceitar. O ator, não é? O ator, os gajos, ela própria se os boémios. Os valdivinos. Casar com um ator. E sacrificou a vida dela também naquele momento. Mas depois tivemos uma grande conquista, que foi realmente a família depois gostar muito de mim e fomos realmente... Era uma família que me estimava muito. Mas há aqui um prefácio muito, muito tocante, porque foi escrito pela tua mulher. Não é? Foi escrito 3 anos antes de morrer. Ela estava a escrever um livro. E a minha filha tirou, sem querer, o prefácio. A Paula. A Paula tirou e disse ao marido. Eu acho que lhe disse,
Acho que isso é que era um grande prefácio para o livro. Era o que ela escreveu. Mas ela estava a escrever um livro sobre o quê? Sobre os dois, sobre vocês. É muito sobre os dois. Como vês, de vez em quando, minha filha, eu falo com ela. O que é que achas, Ruth? O que é que pensas disto? Ela deu-me muitos conselhos. Ela foi uma grande mulher. A tua vida ficou vazia sem a Ruth? Vazia não está, porque ela deixou cá muita coisa, não é? Deixou-me ela os não filhos, morreu no teu coração, não morreu na tua memória, ela está viva, não é? Deixou-me os meus filhos, deixou-me tudo aquilo que ela construiu comigo, não é verdade? E são coisas que me alegram e que não me entristecem. Mas falta de vez em quando ali. Eu vou encontrá-la um dia, minha filha. Eu acredito nisso piamente. Mas tu falas com a Ruth no teu dia-a-dia, vais falando com ela, independentemente do livro, eu não vais digo falando que com a falo, Ruth. penso e que procuro-a no meu pensamento, trazê-la até mim. E ela vem como eu quero. Vem mais novinha, vem mais velhinha, vem mais doente, vem de todas as maneiras como apetece tê-la. Mas isto é um livro com pessoas dentro e com muitos afetos. É. Afetos pelos colegas, afetos por um empresário, por exemplo, que é muito esquecido, Vasco Morgado. Ele está aqui presente num capítulo, está, por exemplo. Porque se o Vasco não tem existido em determinada altura do nosso panorama teatral, não havia nada. Acabava tudo. Não havia alta comédia, por exemplo? Nada, havia o Teatro Nacional, ele sacrificava tudo, inclusive a vida dele, ele gastou tudo o que ele tinha para fazer teatro, não é? Ele gostava de ter sido ator. Mas como não foi ator, depois foi amigo dos atores, que era uma coisa espantosa. Tu trabalhaste muito com ele, com a Laura Alves, muito. E havia Paulo Renato. O Paulo, o Rogério, todos trabalhámos muito com ele. O Guzmão, o Varela, toda a gente trabalhou com o Vasco. No Morgado. Monumental? No Monumental, ou noutros sítios. Sim. Ele chegou a ter 7 teatros. Mas a ideia que eu tenho do Monumental, quando ele existia, é que tinha sempre lotações esgotadas. Sempre. Havia uma ele arranjou uma corrente forma, o chamado Val do Vasco Morgado, que era um desconto para ir ao teatro. As pessoas recebiam em casa papelinhos que davam desconto, davam uma espécie de vale para a minha inteira. Tem muita graça, podiam fazer outra vez isso. Sim. No caminho que isto leva. Eu acho que sim, minha filha. Seria uma boa opção. A chamada vencer a crise, não é verdade? A crise vence-se com boa vontade. Tu eras um dos galãs de Laura Alves? Fui um dos galãs. Na altura... Mas estou-me a lembrar de muita coisa que vi na altura, quando era mais rapazola. Eu trabalhei contigo também. Também tu trabalhaste comigo na rádio, sobretudo. Na rádio muito, meu não me lembro. Não te lembras? A sério, trabalhámos na rádio? Então não trabalhámos. No teatro radiofónico? Teatro radiofónico, sim, mas eu devo ter feito uma coisa ou outra, é mau. Agora, tu fizeste muito teatro radiofónico. Muito, aliás, teatro radiofónico. Houve alguns folhetins, era folhetins e havia também peças de teatro, exatamente. Não é? E o país, as pessoas ficavam agarradas à E hoje faz falta não haver teatro radiofónico. Porque é uma escola muito boa para os atores. Como calculas, ler um texto uma vez, ler 2, 3 e à terceira e à quarta representar. Obrigava-nos a uma disciplina à procura de representar... A melhor forma de o dizer. Exatamente, a forma de dizer. Porque como sabes, há a leitura, depois há uma leitura expressiva, depois há uma leitura representada, em que nós parecemos que estamos a falar e a inventar as palavras. Para já não falarmos do facto de foste o primeiro a fazer teatro, o monólogo do Vaqueiro, exatamente, na televisão. Na inauguração da... E a partir dali nunca mais paraste de fazer teatro na televisão, em direto. Eu ando cá há 70 anos. Há 70? Sim. Se calhar vais só dar ali um bocadinho com o Jetro. Opa! Vamos interromper esta conversa por 2 minutinhos. É o até para depois falarmos bem dos filhos, porque eles já foram aqui referidos. Eu gostava que falassem com o Paulinho. Está bem, então falamos com o Paulinho. O Paulinho tem muita influência porque conheceu-me muito bem. Interrompemos aqui a conversa quando o Rui falava dos 70 anos e do já andar cá há 70 anos. Em 70 anos deve ter havido tanta história. Muita coisa. É claro que seria um livro como assim. Mas pode ser outro livro ou outros livros. Sim, estão guardados esses momentos aí na memória? Eu converso com o meu genro e ele... Faz o favor de isso anotar. É giro, bomba. Lá Olha, por exemplo, teatro em direto na televisão, que era à quarta-feira. Devo dizer-te que eu fui ator de teatro e isso tem a ver com um professor do meu 4º ano e com o teatro que eu via sempre à quarta-feira. Era tão engraçado. Olha, eu vou-te contar uma história. Uma peça dirigida Vocês ensaiavam em que dias? Ensaiávamos durante um mês, praticamente 20 dias, e depois fazíamos
ensaios de câmaras segunda, terça e gravávamos à quarta. Não gravava, era direto? Era, às vezes direto. Era uma estreia? Mas depois mantínhamos a mesma forma. Sim. Mas acontece uma coisa como tem com um homem que foi um grande cameraman da televisão, o Galvão. Não sei se vocês ainda se lembram do Galvão. Era um atleta. Sim, foi campeão, foi atleta. Exatamente, do peso, que tirava o peso. Só também o primeiro nome dele, Henrique Galvão, não. Não era Henrique Galvão, era o capitão. Era o homem das guerras. Não me lembro do primeiro nome. Era o Galvão. Mas era um atleta e morreu muito magrinho. José Galvão. Ora bem, acontece que eu estava a fazer essa informação não estava na minha cabeça, foi o realizador que me deu. Eu era cego e estava a fazer uma peça em direto. Era uma peça chamada Rosário, dirigida pelo Rui Ferrão. Ora bem, acontece que eu estava ceguinho, mas a certa altura era em direto e comecei a ver o cenário a cair. Em direto? Em direto. O cenário a cair. E o Galvão, a certa altura, com a câmara e com a mão a segurar o cenário. Percebes o que é? Não cair. E eu ceguinho a ver o cenário assim. Não podias dar para eu fazia de ceguinho e não podia mexer-me. Não podia ver que o cenário estava a cair. Isso é muito engraçado e com essa história deve haver milhares. Não quero saber. Houve momentos em que o texto se foi, as chamadas brancas? Não tenho muitas brancas. Tenho algumas, mas poucas. Não tenho muitas. E dá-se logo a volta à situação naquele momento? Às vezes, estando bem dentro do assunto, tenho uma coisa muito engraçada com uma peça do meu género, com o Palhaço de Mim Mesmo. Eu, a certa altura, estávamos numa casa onde houve um certo barulho que perturbou a nossa representação, a minha e do meu filho, do João. E perturbou, foi em Penafiel. Perturbou porque houve um jogo de futebol muito importante e depois as pessoas que foram ao futebol queriam ver o teatro, depois fizeram barulho à porta e tal, e nós já tínhamos começado o espetáculo. E, a certa altura, perdemos, o João perdeu-se. Não fui eu que me perdi, foi o João. O teu filho? O meu filho. E eu também fiquei um bocado baralhado. Andávamos à procura da rolha. Acho que a rolha demorou quase 10 minutos, não é? E a certa altura eu disse assim, mas nós temos que continuar a peça. E disse assim para o João, não me disseste ainda tudo. E ele pegou. Lembro-se, teve não sei o que é que foi, uma espécie de luz. E o não me disseste tudo não era uma frase do texto? Não, mas o meu género foi o melhor momento da peça. Olha, falas muito do teu género e lá voltamos nós aos afetos. Porquê este afeto tão grande por este género? Primeiro pelo talento que ele tem para escrever, que é um escritor espantoso, não é verdade? Depois é um bom género, é um marido ideal da minha filha, não é verdade? Isso, e é um bom amigo. É um bom amigo que é capaz de me criticar, que é capaz de dizer coisas, que é capaz de... mas também é capaz de me apreciar, não é verdade? E depois tinha uma grande virtude, é que era muito amigo da Ruth. E isso trouxe, ainda ao próximo mais, não é? Ele entendia-se muito bem com a Ruth. Nos seus... Ele acredita em coisas muito bonitas, não é verdade? Que eu também acredito. Mas... olha aquela família Pirangali toda que sou. Paulo, e como é que se chega ao coração de um sogro desta maneira? Falando muito com ele, no fundo foi o que aconteceu. Tivemos muitas conversas e acabámos por perceber que tínhamos denominadores comuns, tínhamos ideias comuns e tínhamos aspirações comuns. Eu devo dizer que foi muito complicado quando ele pela primeira vez me disse: olha, eu vou deixar os palcos e queria fazer uma última peça e queria ser um palhaço, que foi coisa que nunca fiz na vida. E quem vai escrever a peça és tu. E como deves perceber, é muito complicado, de repente, escrever uma peça para o Rui de Carvalho, não é? E pronto, foi assim que as coisas começaram. Mas ele não deixou os palcos. Ele não pode deixar o palco, não é? Um ator não deixa um palco. Não se deixa. Nem uma atriz. Eu não sei, Paulinho, tu trabalhaste para a TVI e não trabalhaste também? Trabalhei muito para a TVI. Pois ele fez aqui 2 programas muito conhecidos. O Juiz de Cid é escrito por ele. O Juiz de Cid foi na SIC. Aqui fiz o Vida Não faz mal, então. Sei eu que não vai mal. Aqui acho que a concorrência é uma coisa muito boa, desde que seja para que as coisas melhorem. A concorrência é estimulante, é isso que nos impele para a frente. Eu acho que sim, mas... Então o que é que fizeste aqui? Escrevi o Vidas Reais e mais recentemente o Prédio do Vasco. Vidas Reais. Exatamente. Que ele é que dirigia e ensaiava. E acho que houve uma gala que fizemos contigo, que eram as bodas de ouro dos casais de Lisboa. Os casais de Lisboa, trabalhámos contigo. Foi para a Câmara de Lisboa. É um belíssimo jornalista, foi um grande radialista. Mas olha, tens aqui a matéria-prima ideal para muitos livros, porque é uma fonte inesgotável de histórias, não é? Eu quis afastar-me propositadamente das outras biografias que o Rui fez. Exatamente. Porque não queria fazer uma sucessão Há uma, por exemplo, que é do Tito Lívio, que é de grande qualidade. Exatamente. Uma coisa é... Isso é mais a minha vida profissional de ator, não é?
e outra coisa são as afetividades. E foi por aí que eu quis fazer o mergulho, foi pelas afetividades. As coisas estão bastante salteadas, ele passa da atualidade, passa a infância. Porque foram assim as vossas conversas? Foram assim as nossas conversas. Isto é uma conversa. Exatamente, e sobretudo foi escrito na primeira pessoa. Foi o mais complicado da coisa. Mas acho que surtiu efeito. Houve uma sugestão que ele aceitou bem, não sei se fui eu que te dei, não sei, Paulo, mas que foi a sugestão de eu falar com a Ruth. De vez em quando vou à Ruth e pergunto-lhe o que é que ela acha, o que é que ela... Enfim, há um chamar à minha presença da Ruth. A Ruth no prefácio fala dos vossos filhos, não é? E é engraçado como... já estava destinado que o João iria seguir a arte da representação, porque era o próprio Vasco Morgado que o levava para o palco. Exatamente. Bebê ainda, ou criança ainda, não é? E a Paula também era muito estimada pela Laura, que a deixava mexer em tudo no camarim. Ela que não era muito acessível a essas coisas, não é? A Lara era uma pessoa com um feitio especial, não é? Mas havia ali uma ligação entre as duas, é que eram virgens as duas. Coitadinhas, com aquela idade. É o teu signo. Pois é, acho que isso é uma estupidez. Só o signo é que se Olha, e falamos agora do afeto pelos teus filhos, porque estamos aqui a falar de uma ligação muito umbilical e muito forte. Como é que os vês? Como é que tens visto os percursos, tanto do João como da Paula? Eu sou um pai suspeito, eu gosto muito dos dois. Gosto muito, acho que o meu filho tem muito talento, que foi muito prejudicado por mim. Ser filho de não é fácil. Ser filho de mim, o meu filho, como o meu neto também está a ser um bocadinho prejudicado. É que as pessoas pensam que quem é filho de tem mais portas abertas, mas as portas fecham-se mais, não é? É a dificuldade de ultrapassar. Mas não é como o pai, não é como o pai. É horrível. Não, isso não é. Eles são eu que são, não é verdade? E escolheram a minha profissão porque acharam que era uma profissão muito digna. Tão digna como outra qualquer, não é verdade? Desde que se faça com honestidade e como serviço aos nossos semelhantes. E a Paula também é jornalista. Portanto, a palavra, a importância da palavra, está tudo ligado. A comunicação. A sensibilidade. É estar ligado às pessoas. Mas como é que um pai foi distribuindo tantos afetos pelos filhos quando tinha tão pouco tempo para eles? Arranjavam. Vem aí também no livro. Nomeadamente quando estiveste a trabalhar no Porto. No Porto, exatamente. Eu no teatro vim vezes sem conta a Lisboa. Não gosto de estar a dizer quantas foram, mas foram muitas. E houve um dia que vim passar um Natal, a véspera de Natal, com os meus filhos, que só podia ter vir esse dia. Mas tinha que estar no dia seguinte uma matiné no Porto. E não havia autoestrada? Não. Levava-se 7 horas, 8 horas, quando não havia caminhões. Quando havia uma caminhonete, a gente perdia horas infinitas. Mas eu vim passar o Natal, fiz de Pai Natal, os brinquedos depois ficaram lá postos, eu fiz aquela... jogaram com era o Pai Natal e tal. E depois fui-me embora para o Porto. Não me cruzei com um único automóvel. Claro. Não vinha nem um atrás, nem à frente cruzados comigo. Cheguei ao Porto, nesse dia, fiz em 5 horas. Havia menos trânsito. E cá está o papel da Ruth muito importante, que é o da retaguarda, a cuidar da casa, dos filhos, enquanto tu trabalhavas a 300 km. Era uma pessoa com muita preparação, não era uma pessoa formada, tinha um curso superior, era bailarina também. Aí está o São Carlos. Eu que depois encontro no São Carlos, ela dança e eu canto. Mas ela chega a ser bailarina ou ela abdica da sua carreira? Ela foi colega da Ana Másculo, meu filho. Dançou com o Fernando Lima, era o par do Fernando Lima. No Verde Galho ou ainda na Margarida Abreu? Margarida Abreu. Mas ela durante muito tempo que é bailarina ou ela abdica depois da sua carreira? Abdica, aos 24 anos deixou de dançar. Porque achou que era melhor... cuidar dos filhos. Apoiar a base em casa, não é? Quem tinha que sofrer... E nunca te cobrou isso? Nunca me cobrou nada. Alguma vez sentiste que havia ali alguma frustraçãozinha? Claro que de dançar tinha saudades, não é verdade? Gostava de ver. E vocês não dançavam os dois em casa? Eu não dançava com ela muito porque ela puxava-me. Ela é que dançava, ela é que me obrigava a fazer. Ela é que sabia dançar e depois puxava-me muito. E eu ficava às vezes um bocadinho tropo a dançar. Por acaso, é uma ideia que eu tenho de vocês enquanto casal, é esses gestos de romantismo. É que tu conheces a Ruth também. Adorava a Ruth. Mas olha, sempre existiu, na medida do possível, do teu tempo livre, esses gestos de carinho e de romantismo entre vocês? Sempre. Que tivemos os nossos bocadinhos maus. Sim. Há sempre bocadinhos maus. Na educação dos filhos, às vezes, há bocadinhos maus. Mas nunca houve assim nada muito grave. Nunca houve nada grave. Nunca houve nada que nós não conseguíssemos reparar. Conversando? Conversando. Somos bons bate-chapas, na verdade. Batíamos bem a chapa e consertávamos o carro. Isso é interessante, essa frase.
E o que é que guarda aí nesse bolso, que eu ando a olhar para o bolso e quer saber o que é que está aí dentro? 2 canetas para quê? Para dar autógrafos. É? Dou muitos. Que giro. Dou muitos. As pessoas perguntam-te na rua, as pessoas pedem-te autógrafos na rua. E tenho aqui uma coisa para limpar os óculos também. E um pente. E um pente. Para andar sempre. Que é por causa destas. É que eu tenho essas melenas. Eu tenho um cabelo muito fininho e, como tenho um cabelo muito fininho, o vento, assim que me toca, fico logo, parece uma maluca. Quantos anos é que tens? Quantos anos tens? 85. Tu sabes que eu acho-te mais jovem do que, por exemplo, há 2 anos. Quando é que conversámos para aí há 2 anos no programa de Homem para Homem? Acho-te cada vez mais jovem. Qual é o segredo? É querer Queres ser... ver que ele vai às picadas do Dr. Klaus? Não, é querer ser jovem. Quero ser jovem. Eu sei que um dia me vou embora. Portanto, eu vivo a vida. E vivo a vida o melhor que sei e posso. Sem aspereza, sem azedume. Sem estar à procura que a morte há de chegar. Não, vou vivendo. Mas viva sem azedume. Sem azedume nenhum. Não tenho azedume, perdoa toda a gente. Nunca fui capaz de ter me vingar de alguma pessoa. Consegues perdoar? Consigo perdoar, consigo. Tenho perdoado a muita gente. E ficam algumas mágoas? Ficam mágoas, mas... Mesmo perdoando? Mesmo perdoando. É assim, perdoas, não esqueces. Eu não vou ao Teatro Nacional, vou muito pouco. Mas isso foi muito feio que te fizeram a ti, à Eunice Munhoz, ao Jacinto Ramos e à Fernanda Borsatti, pelo menos. Isso são os defeitos dos políticos, não é verdade? Tem Maria que sabe. Noutro país qualquer civilizado, estes nomes seriam residentes com muita honra e muito orgulho para o país de um teatro nacional. Exatamente, mas não foram. Pois não. Em Portugal não são. É no coração dos portugueses. É claro que voltei lá, já lá trabalhei, como tu sabes. Não é? Como Eunice também, várias vezes. Trabalhei com o Virgílio Castelo, que é um colega que me estima e que me aprecia muito, e estava lá o Diogo Infante também, e hoje está lá o João Mota. Outro homem de teatro. Que é um menino que eu gosto muito há muitos anos. Eu sou muito amigo, é um homem cheio de talento também, e que sabe muito bem ensinar os atores a serem atores. Porque os anjos não têm asas? Era uma frase que a Paula dizia, a minha filha dizia aos meninos. A minha mulher foi presidente de uma catequese e dizia aos meninos: os anjos não têm asas, os anjos são os meninos. Não julguem que andam para aí anjinhos a perceber. Os meninos é quando são bons, são anjos, servem os seus semelhantes, são amigos dos seus semelhantes. Quer dizer, é uma frase que ela dizia aos meninos. Não, os anjos não têm asas, porque havia catequistas que diziam que os anjinhos tinham asas e os meninos sonhavam como E tu sentes-te um anjo uma vez que és um homem bom? Todos os homens bons têm asas, meu filho, porque voam. Voam no sonho, voam no fazer bem, voam na vida. E os atores têm asas? Têm, sim, senhor. Os atores têm. Obrigada. O livro está ao vosso dispor, é editado pela Matéria Prima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rui.